Então vamos começar a falar um pouco de ponteiros. Ponteiros nada mais são do que variáveis que guardam endereços de outras variáveis. Como assim? Vamos ver. Bem, é, nossa memória é dividida em bytes. A gente pode observar a memória como um vetorzinho de bytes, certo? Cada caixinha dessa, cada byte desse tem um endereço. E são nesses endereços que a gente armazena nossas variáveis. E nós usamos nomes para nossas variáveis para facilitar, para a gente referenciar essas variáveis e não utilizarmos esses númerozinhos de endereço, porque ficaria um pouco chato para a gente, enquanto programador, utilizar de fato esses endereços. Por isso nós usamos os nomes das variáveis. É mais fácil para referenciar. E o compilador ele converte, na hora de dar a compilação, ele converte esses nomes que a gente utiliza para as nossas variáveis para esses endereços, para que o computador consiga entender e rodar nosso programinha. Bem, como eu falei um pouco antes, ponteiros nada mais são do que variáveis que apontam para outras variáveis. Como a gente pode observar aqui, nós temos uma variável chamada b, que ela contém o valor 3. E nós temos uma variável aqui a, que aponta para b. E o que seria esse apontar para b? Ela contém o valor do byte lá do endereço de b, certo? Esse 1004 aqui é o endereço de b e a contém esse endereço, ou seja, a é um ponteiro para b. Bem, vamos agora a um exemplo prático para a gente observar como são declarados e feitas as operações com ponteiro, certo? Aqui a gente tem uma variável inteira chamada x, que recebe o valor 5, e temos um ponteiro para a variável x. Esse asterisco px significa que esse px vai ser um ponteiro, certo? Toda variável que a gente quer especificar como ponteiro tem que receber o tipo, tem que receber esse asterisco antes do nome, e o valor que a gente quer referenciar, ou seja, a variável que a gente quer passar o endereço, tem que ser precedida por esse comercial aqui, que nesse caso vai significar endereço, certo? Ou seja, a gente está passando um endereço de x para o nosso px. Da mesma forma aqui, eu tenho um float y que recebe 2 e eu estou passando o endereço de y para o meu ponteiro py. Logo abaixo eu vou fazer um printf do valor de x e depois eu vou fazer um print do valor do ponteiro em si. Ou seja, eu vou imprimir, nesse caso aqui eu estou imprimindo o valor do ponteiro. Qual é o valor dele? O valor dele é o endereço, o númerozinho lá que representa o endereço da minha variável que eu estou apontando, certo? E aqui embaixo eu faço o incremento do meu x e o incremento do meu valor, que não vai ser na verdade o incremento igual aos outros. Na verdade eu vou andar o tamanho de bytes que ocupam as minhas posições de memória. Por exemplo, quando eu armazeno um int dentro lá da minha memória, daquelas caixinhas de memória que a gente representou, na verdade eu não vou usar um espaço daquele, eu vou usar 4, porque o valor int ele exige 4 bytes para armazenar seus valores, certo? E quando eu incremento em posições o endereço, eu não vou andar apenas 1 byte, eu vou andar 4 bytes, já que cada int reserva 4 bytes para armazenar o seu valor, certo? Da mesma forma, aqui para o float também reserva, na minha arquitetura, nesse computador que eu estou usando, 4 bytes para armazenar seus valores. Quando eu faço o incremento de um ponteiro desse que armazena o endereço, ele vai andar 4 bytes para frente, certo? Vamos executar aqui o nosso código para a gente entender como funciona esse incremento de ponteiros. Aqui, veja bem, eu imprimi o meu valor de x e o valor correspondente do meu ponteiro, que é o endereço de x. Aqui eu incrementei o meu x, ou seja, eu adicionei 1 ao meu x, 6 normalmente a gente já viu isso. E aqui eu adicionei 1 ao meu ponteiro de x, ou seja, eu adicionei 1 à variável que guarda o endereço de x. Quando eu fiz isso, observe que eu andei 4 casas, eu andei 4
posições de memória, 4 bytes, certo? É justamente a quantidade de posições de bytes que a minha arquitetura existe para armazenar um int. Da mesma forma aqui, eu tinha um float 2 e adicionei 1 a ele, foi para 3, e aqui eu adicionei 1 ao meu ponteiro. Ele estava armazenado nesse endereço aqui que termina em 08, e quando eu incrementei em 1, ele foi para 12, andou 4 posições de memória. E a operação de decremento é bem parecida. Funciona da mesma forma, ele vai andar só que para trás, né? Ele vai decrementar em 4 posições de memória, 4 bytes, os nossos ponteiros, né? Nossos endereços. Bem, vamos observar aqui o que é cada notação dessa que a gente utiliza com ponteiros, certo? Bem, eu fiz aqui um programinha que ele recebe uma variável inteira aqui, um x, recebe 5 e um ponteiro para x, certo? Recebe o endereço de x. Primeiro eu printo o valor de x, que a gente já pode observar que é 5, depois eu printo o endereço de x, depois eu printo o px, que é o nosso ponteiro, depois printo o valor do nosso ponteiro, o valor que ele está apontando, certo? Aqui é o valor do endereço que ele recebe, aqui é o valor do endereço que ele aponta. E aqui o endereço do nosso px para a gente ver o que é de fato, o que significa cada anotação dessa. Bem, como eu falei, primeiro eu printei o valor de x, que é 5, fácil de observar. Depois o endereço de x. O x está nesse endereço aqui de memória, certo? Depois eu printei o valor do nosso ponteiro. O valor do nosso ponteiro é justamente esse endereço de x aqui da memória, certo? Depois eu printei o valor que o nosso ponteiro aponta. Mas então, o que significa isso? O nosso ponteiro aponta para um endereço de memória, certo? Com esse asterisco aqui, significa que nós vamos pegar o valor que está naquele endereço que estamos apontando. E por último, o endereço do nosso ponteiro. Não esqueça que o nosso ponteiro também é uma variável e ela tem um endereço. Ou seja, como x tem esse endereço aqui, 7628, o nosso ponteiro tem esse endereço aqui, 7616. Ou seja, nossa variável está armazenada nesse 7616 aqui. O conteúdo completo está lá nos nossos materiais de apoio. Eu recomendo muito que vocês leiam. Aqui eu só apresentei duas operações, o incremento e o decremento, bem simples. A gente ainda tem duas, que é a comparação e a diferença. O conceito é bem fácil, está lá no material. E temos muita coisa lá, exercícios. Para o nosso vídeo não ficar tão extenso, nossos materiais de apoio apresentam informações mais completas e recomendamos que vocês façam a leitura dele.